Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após toda dor vem alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Quanta luz
nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Toda vez que a gente entra nessa casa de luz, né, a gente é inundado realmente com uma luz. E a gente não tem noção, às vezes, do tamanho dessa luz quando a gente entra aqui. Né, aqui, desde o momento que a gente entra, a gente já começa a ser tratado, né, e finaliza com os passes, mas quando a gente, por isso que a gente às vezes pede o silêncio, né? Porque a gente já está em tratamento quando a gente entra aqui. E agora a gente vai fazer a oração de São Francisco, que eu acho que E quem souber cantar, pode cantar junto. Vai fazer bem aí para esquentar um pouco o frio. Senhor,
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu não sei se todos aqui conhecem a história do Zaqueu, né? O Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? E naquela época, ele era um judeu cobrador de impostos, assim como Mateus. Mas ele era muito mal visto, né? Os cobradores de impostos eram muito mal vistos. E ele ficou sabendo que Jesus, ficou sabendo os milagres de Jesus, né? E ele ficou sabendo que ele passaria por perto da casa dele, a região que ele morava. E ele era muito baixo, Zaqueu. E a multidão que se aproximava de Jesus, buscando muitas vezes uma graça, uma cura, né? Sobretudo curas. E o Zaqueu não tinha nenhuma doença física, mas ele tinha uma doença muito forte no coração dele. Ele se sentia muito devedor, muito impuro, né? E ele resolveu então subir numa árvore para que Jesus o visse. Mesmo ele sendo tão imperfeito, ele buscava em Jesus esse milagre. Que Jesus só olhasse para ele, porque com o olhar de Jesus, ele sentia, ele sabia que ele ia ser, essa dor na alma dele ia passar. E para surpresa de Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. E ali ele fez uma refeição com os discípulos, né? E tem as passagens do Evangelho sobre isso. Mas o que eu acho bonito no Zaqueu é que ele, assim como nós, né? Somos imperfeitos. E a gente às vezes só quer um pouquinho, um olharzinho de Jesus, porque a gente sabe que um olharzinho de Jesus já é capaz da gente renovar em nós, operar em nós verdadeiro milagre, né? E essa música é muito bonita.
E eu acho que hoje talvez eu encerre com ela. Mas é que a gente nesse momento pense um pouco como o Zaqueu. Que a gente só quer que a gente eleve o nosso pensamento para que Jesus olhe um pouquinho para a gente e traga esse conforto. Que Ele faça realmente essa mudança em nossas vidas. E é o momento também para que a gente mentalize a nossa casa, as pessoas que lá estão, o ambiente da casa mesmo. Muitas pessoas não puderam vir. E que a gente pense nessas pessoas para que Jesus também, a espiritualidade e os anjos da guarda hajam também sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que Jesus possa fazer esse milagre em nós, né? Que a gente saia daqui renovado e com a certeza de que a gente está sendo olhado. Tá? Muito obrigado
pela oportunidade e obrigado por terem ouvido. Obrigado. Boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma segunda-feira aqui, todos nós reunidos com aquele nosso propósito, de nos reunirmos pensando na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo ao nosso coração e à nossa vida. Muitas vezes a gente se sente tão afastado, mas somos nós, não Ele. Ele nunca se afasta de nós. Então vamos aproveitar esse momento, colocá-lo em nosso coração e pensamento, abrirmos o nosso coração para que a espiritualidade que se faz presente possa atuar em cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos colocar o perdão em nossas ações diárias, como forma de reajuste às leis do Pai e aos nossos irmãos, em especial aqueles que necessitam do nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, o Teu fortalecimento e o perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliarmos os nossos irmãos que aqui vêm, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Gostaria de pedir que vocês mantivessem o celular no vibracal, aqueles que puderem tirar o som, porque esse momento é o nosso momento com Jesus. É uma questão de respeito à espiritualidade. Então, aqueles que não podem deixar de atender o celular, coloquem no vibracal. Se precisar, podem estar saindo aqui na lateral e atender o seu celular. Tá bom? O nosso palestrante da noite é o D'Alessandro. Ele é aqui da nossa casa já há muitos anos, desde a mocidade. Foi monitor durante muito tempo. Dá um curso aqui aos domingos também. E ele vem nos prestigiar com a sua palestra. E também nós temos o Celso, que veio fazer harmonização musical, que também é da nossa casa. E vocês perceberam que ele canta bem, não canta? Muito legal, né? Eu até falei, caramba, eu não esperava. A última vez que eu ouvi, ele cantou com as duas filhas quando eram pequenininhas. E agora ele volta assim, homem feito, né? Cantando mesmo. Então, os nossos agradecimentos, viu, Celso? Contamos contigo aqui outras vezes, tá bom? Então, vamos à palestra. Aproveitem o máximo. Uma boa noite a todos vocês. Muito boa noite a todos. Que a paz, o amor e a alegria de Deus brilhem sempre de nossas almas. A gratidão, a harmonização dedicado ao irmão e toda a equipe espiritual, que são os verdadeiros trabalhadores
os benfeitores espirituais. Na noite de hoje, o tema é muito amplo, mas eu vou deixar o caminho apontado aonde está, que é no Livro dos Espíritos, a questões 256 e seguintes. A gente vai ler a 256 e a 258 e já pegar um exemplo prático trazido pelo benfeitor Humberto de Campos através do benfeitor Francisco Cândido Xavier no belíssimo livro Pontos e Contos. Antes de vir para cá, passamos ali na biblioteca e pelo menos eu escutei, quem estava lá também deve ter escutado, os livros falarem: me tirem daqui, socorro, é o que foi feito para divulgar a informação e não para retê-la. Ou seja, há 2 exemplares do livro Pontos e Contos, onde vai ser narrado o capítulo Provas da Paciência, o testemunho da dedicada irmã, com autorização, é claro, dela. Humberto de Campos traz, em 1947, a mensagem Provas da Paciência, a benfeitora Leonarda e Lucinda. São 2 benfeitoras espirituais, uma nos alertando para não ir para o caminho que ela foi, e a outra que é o anjo de guarda, Lucinda, conforme vocês vão ver. Mas as das obras de André Luiz também tem diversas dicas sobre essa tarefa de hoje nós estudarmos, que é o propósito existencial. Então vamos abrir o Livro dos Espíritos, só para eu ter uma noção, com de que diz respeito aos encarnados. Vocês têm o Livro dos Espíritos em casa? Só balança a cabeça, pessoal. Não precisa levantar a mão porque eu não quero constranger ninguém. Isso, então tá combinado hoje você estudar com o teu anjo da guarda as questões sobre a escolha das provas. Tudo bem? Estou combinado? Balança a cabeça. Obrigado. Posso ir embora que já fiz a minha tarefa. A pessoa se comprometeu com o anjo da guarda dela, um espírito evoluído, ou seja, superior, que foi colocado por Deus, conforme nos orienta a questão 495 do Livro dos Espíritos, quando São Luís Santo Agostinho alerta que não há distância que separa entre o anjo de guarda e todos nós. Então eu posso estar aqui, da Alessandro, e meu anjo de guarda está na colônia, e ele, pelo fluido cósmico universal, me auxiliar, e vice-versa, se eu fizer uma oração. Porque as 2 virtudes que nos possibilitam abrirmos conexão com o nosso anjo da guarda é ensinada pelo benfeitor Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, onde vai dizer obediência e resignação. A obediência é o consentimento da inteligência, a resignação, consentimento do coração. Então, se eu na vida não sou obediente nem resignado, eu fecho a porta de comunicação com meu anjo de guarda e com Jesus. Porque eles batem a porta, como a tranca está por dentro, quem abre sou eu. Então, se eu não sou obediente nem resignado, me fecho ao auxílio. É por isso que Jesus vai dizer: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o primeiro passo é meu, o segundo vem deles. Então, questão 258. Quando em estado errante, ou seja, espíritos errantes, ou seja, eu não estou encarnado. Por isso a palavra errante, que Allan Kardec, na condição de Hippolyte Léon Denis Rivail, estudou várias áreas do conhecimento humano, e dentre elas a astronomia. E aos 18 anos de idade, dava aulas gratuitas sobre astronomia para as crianças, jovens, quem quisesse aprender. Então a gente aprende na astronomia que quando uma estrela andava, estrela errante, ela percorria o universo. Mais tarde vai ver que a estrela errante é planeta, né? Eles vão mudar a nomenclatura. E a estrela que fica parada no firmamento é a estrela que hoje chamamos. Então, estrela produz energia e emite para o universo. Planeta produz energia, mas fica no próprio planeta. Então, por isso que planeta Terra produz energia, vide os vulcões, mas não se propaga no espaço. Já uma estrela, né, pelos fenômenos da fusão nuclear, produz a energia e é levada para o universo. Então, o espírito errante é aquele que está ainda trilhando o universo, precisa encarnar para se burilar. Tudo bem? Então, questão: quando no estado errante, ó, nós aí do outro lado, né, e os benfeitores, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência, a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas. Pronto, primeira dica na resposta. Então eu, juntamente com meu anjo da guarda e vários benfeitores, nos ensina o benfeitor Honório no seu livro Dias Felizes, que não tem na biblioteca, esse não tem, paramos ali para pesquisar, mas você vai ser fiel ao benfeitor. No capítulo Contratos Espirituais, são eles que nos preparam, e aí nós escolhemos um gênero de prova. Então, para ser didático,
Suponhamos que eu fiz mal para muita gente, no sentido de tortura. Eu fiz muita injustiça. Então eu vou ser preparado para vir para o gênero da prova da justiça. Posso ser um promotor, um advogado, um juiz ou qualquer relacionado. Mas como eu tenho livre-arbítrio, eu posso ver que, na época, né, o direito não vai me trazer muito sucesso material, porque o sucesso material não acompanha o sucesso espiritual. Eu posso, então, usar meu livre-arbítrio e ir, por exemplo, para a mecatrônica, que às vezes está fazendo sucesso? Posso, mas eu não fui programado para esse gênero de prova, no campo da engenharia. Percebeu? Que eu escolho aquilo que eu fali na última existência. É o que a gente vai ver com a Leonardo. Mas, D'Alessandro, como eu sei que eu estou na profissão certa? Teu anjo da guarda. Desde jovenzinho, começa com a juventude. Que aí já fecha, usando um termo moderno, né? Já deu download de todo o arquivo do passado no presente. Então, eu já trago as tendências desde jovenzinhos, até antes de ser jovem, né? Tem gente que já desde criança, que é o caso dos meus professores, né? Hoje estão todos aposentados da universidade, eles já sabiam que iam para o lado da física, a maioria deles, ou da astrofísica. Tá bom? Então, questão 258, ele dá aqui a dica, ó. O gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Aí continuou o senhor Allan Kardec. Mas não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Pausa. Usaram o termo castigo na época que os médiuns traziam ainda essas tendências do dogmatismo que aprenderam. Não podemos esquecer, por uma influência cultural, mais de 1000 anos a gente está sobre influências atávicas, tais como a culpa. E aí vem a benfeitora Joana de Anjos, no livro dela Em Busca da Verdade, e ensina: auto-julgamento, autocondenação, autopunição, isso é culpa, igual culpa. Imagina aqui um quadro branco atrás de mim. Então vamos fazer a matemática aí da Joana de Ângeles. Auto-julgamento, autocondenação, autopunição, isso é igual culpa. Se nós nascêssemos no Tibete, ensina o Dalai Lama, não existe nem no dicionário a palavra culpa. Quer dizer que quem está no Tibete não erra? Erra. Só que ele não faz movimentos de se punir. Porque castigo é esse movimento da culpa. Tudo bem ou foi muito rápido? Há pessoas, ensina a Joana de Anjos, que tem um quarto movimento: auto-julgamento, autocondenação, autopunição, autopiedade. Coitada de mim. Deus fez todo mundo certo, mas quando foi fazer o D'Alessandro, parece que Deus espirrou. O problema, ele não tem condições de resolver o problema, né? Que a pessoa fala que o problema é maior do que eu. Como que um problema criado pela pessoa pode ser maior do que a pessoa? Você que é bom de raciocínio lógico, vamos lá. Deus, onipotente, filhas e seus filhos, potentes. Então não existe ninguém no universo superior ao Criador. Compreensível? Nessa existência você não casou. Aí você fala, não tenho filhos. Mentira, seus pensamentos são seus filhos. Quem é o potente, onipotente? Você, os seus filhos potentes. Então uma pessoa que criou o problema, vai ser ela que vai resolver o problema. Não vai ser o anjo de guarda dela, não vai ser o Jesus, que é o bom pastor, nem muito menos o Pai, o Criador. Compreensível? Esse movimento da autopiedade, que aí a psicologia vem e ensina que tem ganhos secundários. Pois bem, então não é Deus que lhe impõe então as tribulações da vida como castigo, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Então o maior exemplo de amor perante nós são as leis divinas, a maior obra do Criador, onde nós somos resultados desta obra. Perguntar então por que ele fez tal lei ao invés da outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade. É o que Emmanuel ensina no livro dele, Encontro Marcado, no capítulo livres, porém responsáveis. Então a lei de liberdade anda de mão dada com a lei de responsabilidade, que dá as mãos para a lei de causa e efeito. De seus atos e suas consequências. Olha, lei de causa e efeito. De maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como do mal, ele está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação, lei de misericórdia,
que foi a missão de Jesus, mostrar um Deus amoroso, já que Moisés não tinha essa condição, porque Moisés não é espírito puro. Então Moisés ainda teve que aplicar a lei do olho por olho, dente por dente. Vem Jesus e ressignifica. O amor, que é singular, cobre uma multidão de pecados, que é plural. Que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que a nossa vontade esteja em conexão com que vontade? É para participar, não é só para usar o pensamento. Tanta gente no mundo queria falar e não pode. E você pode falar e não quer. Isso mesmo, a nossa vontade esteja em conexão com a vontade do Criador. Mas se eu não faço mergulhos para dentro de mim mesmo, eu fico no âmbito do passado no presente, já viu? Se eu fui ex-padre, eu repito dentro da casa espírita. Se eu fui ex-freira, mesma coisa. Se eu fui ex-político, mesma coisa. Quem são os médiuns em sua generalidade? Ensina Emmanuel no livro dele, Emmanuel. Aqueles que traíram Cristo. Então, cuidado aí quem às vezes gosta de achar que ter mediunidade é um avanço. No nosso nível evolutivo, é reparação. O Allan Kardec, aliás, não tinha mediunidade. Sei que tem muitos estudiosos aqui sentados. Tudo bem, a resposta profunda para todos nós? Então vamos para o exemplo. Então, de novo, a questão 258, 259, que eu não li, 260, e para a profissão é a 270, a da profissão, do Livro dos Espíritos. Então está lá no livro, Pontos e Contos, que foi usado num seminário da Federação Espírita do Mato Grosso, há 10 anos atrás, a pedido dos benfeitores, foi o caso Honório. Como nós, os espíritos espíritas, estamos desencarnando mal, porque estamos vivendo mal, então ele sugeriu pegar duas obras. A obra Pontos e Contos, nesse capítulo, e a obra Voltei. Voltei, um dedicado irmão, não sei daqui quem... Só vou fazer uma pergunta só para questão de pesquisa, porque eu também faço nas outras casas espíritas, tá? Então você só precisa... Não precisa levantar a mão, tá? Que eu não quero constranger ninguém, eu quero que você volte a casa. E a causa dentro da casa. Quem daqui leu e estudou o livro Voltei de 1948, só balança a cabeça, porque eu estou num lugar privilegiado, eu consigo ver muita gente. Ai meu Deus, não chega a nem 1%. Então 3 livros que todo tarefeiro espírita pelo menos tem que ler uma vez na vida. 1944, Os Mensageiros. Porque mostra por que um médium que fica 50 anos preparado, ele falha quando encarna. Porque ele não faz meditação. Se ele não faz meditação, ele não acolhe o passado no presente. Então ele repete o que ele foi, só que com outra persona. Então vamos dar um exemplo do D'Alessandro. Se o D'Alessandro foi padre na última existência, ele não faz meditação, ele quer ser o novo substituto na nova função do padre. Se ele faz meditação, ele acolhe o que ele aprendeu de positivo na condição de padre, tudo bem? E ressignifica as tendências, já que o D'Alessandro, de acordo com a questão sendo o Livro dos Espíritos, terceira ordem, é espírito imperfeito. Se ele ressignifica as imperfeições em perfeição, ele se candidata a vir para o mundo de regeneração, que é a segunda ordem, 4 classes. Então ele acolhe o D'Alessandro passado no presente, ressignificando as suas tendências. Então o D'Alessandro, por exemplo, numa escala de 0 a 10 de orgulho, ele foi preparado pelo anjo de guarda dele e outros benfeitores para passar aqui por provas e expiações, para quando retornar, no nível de 0 a 10 do orgulho, ele voltar com 9,9. Então ele venceu a ele mesmo. Isso é ser completista, de acordo com Manassés no livro Missionários da Luz. Perceberam o que é ser completista e a nossa tarefa? Então, voltando para cá, no ano de 1948, então o irmão Jacó, que é um pseudônimo, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, ele vem dar um depoimento que ajudar os outros a se iluminar não quer dizer que se iluminou. E ele aparece aqui no livro Consciência Espírita. Tá bom? Então vamos lá, para Pontos e Contos. Capítulo, Provas da Paciência. Quando se dispôs Leonardo à nova encarnação, Lucinda, nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou. Então Leonardo vai encarnar, Lucinda é o anjo de guarda, vai acompanhar, de acordo com a questão 500 do Livro dos Espíritos, desde o seu nascimento até a sua morte. Leonardo, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida e aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. Então, qual é o nosso propósito existencial? Se a gente lembrar de uma das 2 traves da cruz,
A trave vertical é o propósito, é a virtude que eu devo desenvolver como espírito imortal. E a trave horizontal é eu diante da vida. Então, o meu propósito existencial comigo, o propósito existencial na minha família, o propósito existencial na minha profissão, o propósito existencial no trabalho, voluntariado e 3 pontinhos, tá bom? Então, a trave vertical sustenta a trave horizontal. Não é a trave horizontal que isso vai sustentar a trave vertical. Até a própria física ensina isso. Tudo bem? Uma coisa é o propósito existencial, as outras são as tarefas circunstanciais para eu desenvolver o propósito existencial. Então, nossa tarefa como espíritos imortais é desenvolver virtudes. Então, continuando. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Paciência é virtude? Participa aí, para você só não usar um atributo do espírito imortal pensamento. É ou não é? Ah, obrigado, vocês estão encarnados, obrigado. Tanto é virtude que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 160 anos de existência, como espírito amigo, ensina a paciência, porque ela começou a paciência como virtude na condição de Joana de Cusa, na belíssima obra Boa Nova. Ela, uma senhora seguindo o cristianismo, seu marido muito rico, mas não querendo seguir o Cristo, quis então se divorciar e foi se procurar o Cristo, que estava na casa de Pedro. Ao se aproximar, ouve a voz do Cristo, Joana, e ela toma um susto. O senhor sabe o meu nome? E ele responde, eu conheço todas as ovelhas que o Pai me deu. E ensina a ela que o caminho não era o divórcio, que ela deveria respeitar o livre-arbítrio do marido. Depois ela fica viúva. E como viúva, vai trabalhar como empregada doméstica. Mas o interessante é como cristã, quando vão colocar ela para ser queimada e o filho dela para ser torturado na frente dela. O soldado romano então pergunta, quem é estes que amas? E ela responde, é aquele que me ensinou a te amar. Então a paciência dela já começa lá atrás. Então ela tem autoridade moral de falar sobre a paciência. Ela começou lá. Nós estamos convidados, a Leonarda, agora, nesse instante, compreensível? Então, continuando. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. Primeira dica. Autoconhecimento proposto por Jesus. Aonde? No Evangelho de Mateus 26, 41. Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, mergulhado na carne, a gente esquece momentaneamente, questão 393, a gente sabe das nossas tendências, então eu consigo, se eu faço a vigilância, identificar dentro de mim mesmo as minhas más tendências, que é o que eu dei o exemplo para vocês, minha, para ser didático, orgulho. Então a vida vai me colocar em várias situações para eu transformar a humildade, desenvolver a humildade. Então a luz da humildade vai apagar a sombra do orgulho, compreensível? Mas se eu não fizer autoconhecimento, como que eu vou para o segundo passo, que é autodomínio? E se eu não for para o segundo passo, que é autodomínio, como que eu vou para a autotransformação? Então são os 3 movimentos que o senhor Allan Kardec, no belíssimo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, é a mensagem dele, os bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz, em domar suas más inclinações e sua transformação moral. Então, em uma frase, o senhor Allan Kardec lembra o mestre, em Mateus 26 e 41, ou Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, questão 919 e 919a. Autoconhecimento, autodomínio para autotransformação. Então a Lucinda está lembrando a Leonarda, olha, vai desencarnar para fazer esse movimento do autodomínio. Compreensível? Continuando. As realizações do Espírito não são gratuitas, Leonarda. Constitui patrimônio eterno, adquirindo preço alto em esforço e experiência. Pausa. Outra virtude para todos nós. Esforço. Esforço é virtude? Sim, a lei do esforço. Eu consigo trabalhar, acionar a lei do trabalho se eu não acionar antes a lei divina, a lei do esforço? Impossível. Vocês já conhecem alguém que trabalha sem se esforçar? Esforçar, não estou falando forçar-se, que é diferente. Forçar-se, o movimento do orgulho. Você que é mãe e pai sabe, toda vez que você obrigou seu filho a fazer algo, ele não fez. Ele fez murmurando, produzindo um monte de dados na nossa direção energética, como ensina o Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não tem a lei de obrigação no universo, nem a lei de punição, nem também a lei do privilégio. Tem a lei do mérito. Quando Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, Evangelho de Mateus 6,33.
dentro de vós, e tudo mais vos será acrescentado. Se Jesus é mestre, por que ele colocou primeiro? Porque não é segundo, raciocínio lógico, mas nem sempre a gente segue as orientações do mestre. A gente corre primeiro a tudo aquilo que vai ser acrescentado, para depois pensar, buscar primeiro o reino de Deus. Tudo bem? Voltando para cá, então é a dica da Lucina para todos nós. Quando na terra, Leonardo, olvidamos, ou seja, esquecemos, já que olvidar vem do espanhol, frequentemente a real significação do desassombro, aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Prudência é virtude? Obrigado, vocês estão encardados, é isso mesmo, é prudência e virtude. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração. Olha que bonito. Então, o coração, que tem um centro de força, tem duas virtudes responsáveis para a gente desenvolver como espírito mortal. É o amor e a compaixão. O quarto chakra, ele é acionado com essas duas virtudes. Amor e compaixão. Ela está dando a dica aqui, filosoficamente, e lá no livro Entre a Terra e o Céu, o benfeitor Clarencio explica sobre os centros de força. Ela continua. Dos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e proveitoso. O sacrifício, o trabalho sagrado. Então ela estava falando para a Leonarda que a tarefa dela iria ser no lar. Belíssima, hein? Ainda mais numa sociedade nossa machista, que valoriza as donas de casa. Você que é dona de casa, se tem assim um adolescente, eu vou te dar uma dica, mas não tem um carteirinha do sindicato das donas de casa, tá? Faz greve. 2 dias, para de fazer as coisas. Vai ver como o pessoal da tua casa vai se mexer. Vai ler o convite da irmã Laura. Vai lá, no nosso lá. Falando da responsabilidade de ser mãe. Vai ver a irmã Blandina, que é a Meimei. A responsabilidade de ser mãe e professora. Mas aqui o pessoal não leva a sério. Sim, o mundo doente. O nosso mundo é dos saudáveis ou dos doentes? Um mundo ainda materialista, hedonista, superficialista. Olha lá, uma alta taxa de pessoas com saúde mental desequilibrada. Claro. E vai ver como é a postura dele. Se entrevistá-lo, eu sou católico. Eu sou budista. Eu sou espírita. Só se for da boca para fora, como ensinou Jesus no Evangelho de Mateus 18. Esse povo me ama com os lábios, seu coração está longe de mim. Então, para amar Jesus, não é de lábio, é de virtudes, coração. Aqui a dica dela, Lucinda para Leonarda. Em voltando presentemente à carne, Leonarda, não esqueça que a renúncia é a mestra da paciência. Opa, outra dica. Renúncia é virtude. Você que está casada sabe disso. Você casou com um homem ideal e aí você mudou com renúncia. Agora você está casada com um homem real. E vice-versa, mulher. Não é isso? Porque quando a gente está namorando, isso é como no mundo espiritual. Promete um monte de coisa. Não é isso? Aí depois do ideal vira o real. Tem gente que vai exercitar a renúncia. Tem gente que abandona. Pula o barco. Bom, continuando. Leonardo ouviu com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrestre. Transcorrida a ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Entrega ao seu estudante muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. A primeira dica da Lucinda para a Leonarda, que isso é muito forte dentro do movimento espírita. A pessoa acha que sofrer é evoluir. Não é sofrer que a gente evolui. Tanto é que no movimento espírita, que somos nós os encarnados, tem aquela frase errada, sofismática. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mentira, só se evolui pelo amor, não pela dor. A dor é um alerta para voltar para o caminho correto, que é o amor. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Amor, não é dor. Não é assim no lado físico. Se eu estou sentindo agora uma dor de dentro, eu não busco. A dor é um alerta para eu buscar médico ou médico odontológico. Tudo bem, isso foi muito rápido.
E já que a gente está numa segunda-feira no Ismênia, na segunda-feira agora, na Federação Espírita do Mato Grosso, eu vou revelar porque eu posso revelar, porque está publicamente num dos seminários do Projeto Espiritizar. Há mais de 20 anos atrás, uma irmã veio na sessão mediúnica, que acontece agora lá, está acontecendo, onde ela teve câncer na garganta, e os familiares colocaram ela num quartinho da casa, trataram-a, mas deixaram no quartinho. Ela vem com ódio, ou seja, ela espiou e não espiou. Porque se eu não colocar o amor em cima da dor ou do sofrimento, eu estou murmurando. Se eu estou murmurando, eu estou produzindo energia mental tóxica, dardos venenosos para mim e para os outros. Então é por isso que não se evolui pela dor, nem pelo sofrimento. Se evolui somente pelo amor. Continuando. O mestre foi sumamente bom para com todos, Leonardo. Entretanto, não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo nos grandes momentos. Pausa. Esse é para os adolescentes, principalmente eu que lido com bastante. O adolescente, ele gosta muito de direito. Aí eu falo assim, uma reflexão para eles. O direito vem antes ou depois dos deveres? Aí uns assim para, porque tendência, né, tem a tendência que vai ser da área do direito. Não, vem antes, professor, isso mesmo. O dever vem antes dos direitos. Por que vocês querem ter direitos sem antes exercerem os seus deveres? Então, se hoje eu estou acolhendo algo doloroso, quem plantou? Eu, D'Alessandro. Não foi meu pai, minha mãe, minha irmã, meus familiares. Compreensível isso? Então, se eu for procurar a casa espírita, é para me orientar. Não para pedir para o benfeitor da casa tirar o problema que eu mesmo criei para resolver. Tudo bem? E aí ela vai continuar. O texto é belíssimo, mas como eu só tenho 40 minutos, para respeitar o horário das senhoras e senhores e principalmente dos benfeitores, então agora eu vou acelerar um pouquinho, tá? Ela faz uma belíssima dissertação aqui. Bom, aí ela encarna. Eu vou para a situação agora dela encarnar, tá? Ela encarna, chegada à juventude, o plano espiritual convocou a pouco as provas de paciência de que necessitava. Então você já estava vendo, com o benfeitor Humberto de Campos, que o título da mensagem é Provas da Paciência, e qual é a virtude que ela, Leonarda, tinha que desenvolver? A paciência. As virtudes estão todas no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tem dúvida. Porque às vezes a gente abre o dicionário, por exemplo, quem escreveu o dicionário não teve às vezes a oportunidade de estudar Espiritismo. Para ele, obrigação é sinônimo de dever. Não, dever é virtude. Obrigação é movimento do ego fazendo algo forçado. Outro, discussão sinônimo de diálogo. Mentira. Discussão é você querer vencer ou convencer os outros. E diz o benfeitor Honório, na vida, meu filho, você não vem nem para vencer, nem convencer os outros. Você veio para conviver com os outros. Então o diálogo é o oposto da discussão. Porque o diálogo é o instrumento do amor. Jesus dialogava, Jesus não discutia. Você pode estar no seu quarto discutindo com a sua esposa e seu filho pegando energeticamente a energia mental tóxica produzida por você e seu filho. Aí você leva o seu filho ou sua filha numa médica homeopata séria, que eu não vou citar nomes que tem vários, da Associação Médica Espírita ou Não Espírita, e ele vai identificar. Esse menino, essa menina tem alergia porque está tendo discussões em casa. Porque anjo de guarda se comunica, trabalha em equipe, né? Quem está aprendendo a trabalhar em equipe somos nós, os encarnados. Tudo bem a questão do dicionário e a seriedade de eu não ficar refém e buscar direto o Evangelho segundo o Espiritismo. As virtudes estão lá, cada benfeitor mostra. Emmanuel fala virtude e altruísmo. Pronto, Lázaro fala o dever, várias, obediência e resignação. Hahnemann fala do amor, contrário da cólera. O pai da homeopatia, né? Vai explicar que a cólera, tá bom? Bom, então, voltando para cá. Cristóvão, marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as divergências alusivas à conformação e à tolerância. Conformação é virtude, tolerância é virtude. Tolerância, aliás, Allan Kardec escreve na belíssima obra As Póstumas. Trabalho, tolerância e solidariedade. 3 virtudes. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cesada a borrasca doméstica, levava-se em pranto de arrependimento. Arrependimento é virtude? Sim. Céu e inferno, Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec ensina arrependimento, expiação e reparação são os 3 elementos para anular uma falta.
Então é por isso que a gente vê nas obras espíritas, no caso o céu e o inferno, as subsidiárias idôneas, que o espírito só vai ver o anjo da guarda dele quando ele se arrepende. Pronto. Como todo mundo aqui leu o Nosso Lar, né? Só balança a cabeça. Ler o Nosso Lar? Obrigado. Então, o Nosso Lar, quando o André Luiz faz uma oração, ou seja, arrependimento, ele vê o Clarencio, o anjo de guarda dele. Quem não se arrepende, fica naquele movimento de revolta, e por isso que não é, naquele instante, né, acolhido, até a pessoa orar e se arrepender. Leonardo, em desespero e revolta, invasão da vigilância, convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis, e transformava os mínimos de sabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços. Olha a dica. Eu produzo uma energia mental tóxica para os meus familiares. O esposo inquieto e a residência menos cuidada. Leonardo, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço mantinha-se impaciente. No repouso vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões, e Leonardo não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo o que lhe não proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas, ou seja, assim, né, ela frequentou as casas espíritas, ouvia importantes preleções sobre humildade e coragem, costumando observar. Olha o movimento do auto-engano. As pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. Murmúrio, revolta, filhas do orgulho. E como se a virtude fosse instrumental, repetia sempre: muito consoladoras são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Pronto, movimento do auto-engano. Sofismas de a paixão, como ensina Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Então ela achava que a dor faria com que ela crescesse como espírito imortal. Estão percebendo a frase da Leonardo para todos nós? Bom, vai continuar, ela vai desencarnar. Depois das primeiras impressões alusivas, falou a amiga espiritual, Lucinda, para Leonardo. Leonarda, é lamentável que você tenha demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Aonde é a nossa oficina? Dentro de nós mesmos, não é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 6,33. Ou Lucas 17,10. Buscai o reino dos céus está dentro de vós. Então, qual é a nossa primeira oficina? Nós mesmos. A cada um segundo as suas obras internas. O irmão Jacó, ele tirava do bolso dele na federação, foi milionário. Ele não fazia caridade como as casas espíritas hoje fazem, com o dinheiro dos outros. E ele estava com o perispírito dele opaco. Ele alerta no livro Voltei, para nós não irmos como ele, movimento de barganha. Primeiro para dentro, que é o maior mandamento, quando os fariseus viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus. Juntaram-se em conselhos, e um deles, doutor da lei, tentando lhe perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus diz: amarás a Deus de entendimento, leis divinas, entender. De coração, sentir as leis e vivenciar, pôr em prática as leis. E o segundo é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então começa comigo o alto amor, para ofertar o amor ao próximo. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Se eu não me acolho, eu acolho o próximo. Vamos lá, para vocês participarem e não ficarem aí em desdobramento. Se eu não me acolho, eu acolho o próximo? Impossível, mas é o que a maioria quer fazer. Quer acolher primeiro o próximo sem primeiro se acolher. Porque foi o atavismo, de novo. Acha que a salvação é externa, é interna. É isso que ela está dando dica, Lucinda, para Leonardo, para todos nós. Então, de novo, é lamentável que você tenha demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me ao auxílio.
Tentei aquinhoar a senda com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente. Espantou-se Leonardo, ouvir as inesperadas considerações e com inexcedível desencanto assentou triste. Que diz? Eu fui excessivamente provada, mas não foi aprovada. Então eu posso passar por várias provações com revolta. Não vou ser aprovado. Continua ela. Eu vivi com a pobreza e a dificuldade. Resposta. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Eu experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Eu sofri muito, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: Leonarda, você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não se desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Todo mundo deu para entender o nosso atavismo? Um movimento sofismático que é muito forte dentro do movimento espírita, porque movimentos são os encarnados, não a doutrina. A doutrina está nos alertando desde 1857, que se um mundo é de provas e expiações, as tuas provas já começam dentro de ti, que são as virtudes. Então você pode estar agora perguntando como identificar. Eu vou te dar a dica, que não é minha, é do facilitador Alírio de Cerqueira Filho. Primeira pergunta: qual é o meu vício mais arraigado? Segunda pergunta: qual é a minha limitação mais evidente? Terceira e última: qual é essa limitação que muitas vezes tenho medo de pensar nela, querendo fugir de mim mesmo? Pronto. Esse é o teu propósito existencial. Então, se a pessoa é ansiosa, a vida vai colocar ela nas situações para ela desenvolver o que é o oposto da ansiedade? Obrigado, isso mesmo que vocês estão pensando, mas está com vergonha de falar. Serenidade. Se a vida me colocou em situações onde exacerba muito o meu orgulho, isso, a começar pela família. Nossa, todo mundo gosta de me dar ordem, eu não aceito ordem. Aí fica, né? Vítima-mania, mania de ser vítima. Então, o oposto do orgulho, humildade. E assim, culpa, que é muito forte. O oposto, ação responsável. Tudo bem. E isso começa na profissão também, tá, pessoal? Já que tem muito jovem na plateia. Porque às vezes o jovem mal orientado por um psicanalista, psicólogo, que não teve a oportunidade ou não quis, né? Foi convidado a estudar o espiritismo, ele segue paradões materialistas. E o jovem vai pela lei de afinidade, como foi o caso do Otávio, no livro Os Mensageiros. Pela lei de afinidade, se eu quero sexo, que é o caso do Otávio, eu vou buscar alguém que vai me estimular. Eu ouvi que o meu problema é sexo. Lembra do livro Os Mensageiros, que não está no filme, porque o filme não é fiel ao livro? Lei de afinidade. E aí, então, eu não faço o meu propósito como alerta Otávio. Eu abandono 6 órfãos e trago para minha família, que não estava na minha programação, um casamento e um monstro, na linguagem dele, em 1944. Só para dar um exemplo da importância da gente ler as obras sérias e não de muitos pseudo-sábios que pululam na Terra, né? Porque é a última atacada das trevas. No mundo de regeneração não tem umbral nem trevas. Como eu tenho 3 minutos, de acordo para respeitar o horário, que foi me salientado, então vou terminar hoje com a oração do benfeitor Emmanuel. Nesse livro belíssimo, O Espírito da Verdade, diversos benfeitores, e entre eles está Emmanuel, então está Emmanuel, Kai Bar Schutel, Eurípides Barçanufo, a senhora Ana Prado, um monte de benfeitor, tá? Eu recomendo aí. Então, no último capítulo, quem encerra o livro, né, Espírito de Verdade, ano 1961, os médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier, é o senhor Emmanuel homenageando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 38, que trata das diversas preces, o item 4. Prece no templo espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deixa ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis.
Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. E induz-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja a vaidade, que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja o orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel e Chico Xavier. Que a paz do Cristo esteja sempre presente em nossas ações. Muita paz a todos.